Bom, pessoal, agora dando continuidade ao nosso vídeo, a gente vai fazer um exemplo de função vetorial. Nosso objetivo continua sendo conseguir compreender da melhor forma os elementos que caracterizam a função, né, a diferença entre domínio, imagem e regra. Então, para isso, a gente vai utilizar o GeoGebra. Eu abri aqui a janela do GeoGebra, uma janela de visualização, e da mesma forma como a gente fez nos exemplos anteriores, nós vamos utilizar uma janela para fazer a representação do domínio, outra janela para fazer a representação da imagem e também para a gente visualizar o gráfico. Então, primeiro eu vou retirar aqui a malha dessa janela de visualização, vou exibir uma segunda janela de visualização. Então, aqui nós vamos ter duas janelas de visualização 2D. E também vamos colocar uma janela de visualização 3D que vai ser para o gráfico da função, tá bem? Então, antes da gente começar a mexer nas configurações aqui do que a gente está enxergando, o exemplo que a gente vai fazer é de uma função vetorial de uma variável. Vai ter uma dimensão no domínio e duas na imagem, tá? Então, como só vai ser uma função vetorial de uma variável, eu vou ocultar aqui na minha primeira janela de visualização, que vai ser aquela que eu vou representar o domínio, esse segundo eixo aqui, porque ele não vai ser relevante para o que a gente quer fazer. Além disso, nessa primeira janela, eu vou chamar de eixo 1, esse eixo X aqui, tá? Eixo 1. Tá? Certo, então aqui, opa, não apareceu, vamos voltar o eixo X, deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil quando a gente vê assim. Então, o que a gente vai chamar o eixo aqui de eixo 1. Certo. Aqui na janela 2, eu vou chamar de eixo 2 e eixo 3. Então, aqui, por isso que não apareceu antes, né? Eixo 2 vai ser esse primeiro eixo, o eixo horizontal, e o eixo vertical eu vou chamar de eixo 3. Tá? Então, aqui ficamos com eixo 1, eixo 2 e eixo 3. O eixo 1 vai ser para a gente representar o domínio, o eixo 2 e o 3 eu vou utilizar para representar a imagem, e para seguir a mesma lógica aqui na janela de visualização 3D, eu vou trocar os nomes dos eixos aqui também. Esse eixo azul aqui, o vertical, é o que eu vou chamar de eixo 1, tá? Então, eu vou fazer essas trocas. No GeoGebra, esse eixo azul, em geral, ele é o eixo Z, né? Mas, para seguir a nossa mesma lógica dos exemplos anteriores, eu vou fazer essa pequena mudança. Eu vou chamar esse aqui de eixo 1. Aí, o eixo Y vai ser o eixo 2. Desculpa, o eixo X vai ser o eixo 2. E o eixo Y vai ser o meu eixo 3. Vou dar um espacinho para ficar melhor. Além disso, eu vou retirar as cores dos eixos, porque eu acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar, enfim, os elementos que vão aparecer nessa janela depois. Eu vou tirar também esse plano da base aqui, tá bom? Então, feitas essas pequenas alterações aqui nas configurações que são padrão do GeoGebra, a gente vai poder começar o nosso exemplo. Por enquanto, eu vou fechar a janela de visualização 3D para ficar com mais espaço aqui na hora da gente esboçar o domínio e a imagem. Então, que função que nós vamos trabalhar? Para começar, eu vou escrever ela aqui numa caixa de texto, tá? Para ela ficar visível aqui na nossa janela, tá? Então, vai ser uma função vetorial, que a gente indica com uma flechinha na parte superior da função. Então, isso vocês já conseguem visualizar aqui embaixo, né? Então, ela é uma função vetorial. Como ela vai ser uma função vetorial de uma variável, então, eu vou colocar aqui R$2, né? Os comandos em LaTeX, eles são digitados em inglês, né? E o contradomínio aqui vai ser o R2, tá? Então, a regra
que a gente vai utilizar para esse exemplo vai ser, então, uma função f de t igual t ao quadrado na primeira coordenada e t na segunda coordenada. Então, por enquanto, é isso aqui que a gente vai utilizar. Para representar o domínio aqui sobre esse eixo 1, eu vou marcar um ponto A, vou utilizar essa função ponto em objeto, para fixar ele em cima do eixo 1. Na verdade, os valores do domínio, então, eles são as coordenadas x desse ponto A aqui, porque se eu for representar, como vocês podem ver aqui na janela de álgebra, né, tem um número aqui na primeira coordenada e 0 na segunda, porque de fato a altura dele aqui no plano é 0 em relação ao eixo x, né? Então aqui, o que me interessa depois para eu colocar aqui como domínio é o x desse ponto A. Então, para agora representar a imagem aqui nessa outra janela de visualização, construir o ponto que corresponde à imagem desse ponto A, eu vou precisar construir uma função f que vai fazer essa representação da imagem aqui. Notem que isso não é um gráfico, né? É a representação da imagem. Então, eu vou utilizar alguns artifícios aqui e vou definir de maneira individual a primeira coordenada e a segunda coordenada aqui da imagem. A primeira coordenada da imagem eu vou chamar de xf. Tá? Então, a função xf de t vai ser a função t ao quadrado, correspondendo à primeira coordenada. Depois, a função yf de t vai ser a função que vai fazer o papel da segunda coordenada. Notem que o GeoGebra, quando a gente digita essas funções reais, ele já faz o gráfico da função aqui, né? Então, não é isso que a gente quer agora, eu vou ocultar esses dois gráficos. E agora sim, eu posso definir a função f de t como sendo a função xf de t, yf de t. Aqui ele representou a curva sempre na janela de visualização 1, né? Mas eu quero que depois isso apareça na janela de visualização 2. Então, eu venho aqui em propriedades, avançado, e vou trocar aqui embaixo, ó, está selecionada como para ela aparecer na janela 1. Vou ocultar e vou colocar na janela 2. Aqui também está falando para ela aparecer na 3D, né? Mas a gente não vai querer isso também, queremos apenas aqui na janela 2. Então, feito isso, de novo eu vou ocultar aqui, porque ainda não queremos falar sobre isso nesse momento. Então, o ponto B, que vai ser o ponto da imagem, o ponto B, vou colocar em maiúsculo aqui, vai ser o ponto de coordenadas x de A, ou melhor, desculpa, é o ponto de coordenadas f de x de A, né? Isso. Esse ponto B, se eu mexer aqui, ele também ficou aparecendo na janela de visualização 1, né? Então, a gente quer ele na segunda janela de visualização. Então, vou vir para cá, já está selecionado aqui o avançado, não quero que ele apareça aqui, quero que ele apareça aqui. Outra coisa que eu vou fazer é trocar a cor desse ponto, vou chamar ele de vou colocar a cor verde para ele, né? Então, aqui nós temos um ponto A, que vai ser o meu domínio, e aqui o ponto B, que vai fazer a imagem. Para isso, se a gente não esquecer disso, também vou renomear aqui em básico, vou colocar uma legenda para esse ponto A, vou chamar ele de domínio para a gente fixar. E aqui, então, no rótulo, em vez do nome, vai aparecer a legenda. E no ponto B, eu vou chamar de imagem. E, de novo, no rótulo, eu vou pedir para exibir a legenda. Então, ficamos com domínio e imagem. Notem que agora, quando eu percorro esse eixo 1, que é o eixo da reta real, eu produzo um ponto com duas coordenadas lá na segunda janela de visualização. Então, por exemplo, se o meu domínio, aqui eu escolhi o número 2 para calcular, aqui vai ficar f de 2, 4 na primeira entrada, 2 na segunda. Então, aqui, 4 para o x, 2 para o y, tá? Então, que é justamente esse ponto que a gente tem aqui. Nós podemos incluir essa informação aqui nesse texto, né? Vamos colocar assim, então, vec de f
No lugar do T, eu quero que apareça o valor do x de A, né? Que é o que eu estou utilizando para aplicar o ponto aqui. Acho que fica bem fácil da gente visualizar. E nas outras coordenadas, então, vai ser esse valor elevado ao quadrado. Eu clico aqui em área vazia, então, é o x de A elevado ao quadrado, só para a gente enxergar melhor isso, né? E na segunda entrada é só o x de A. Opa, esqueci de colocar a área vazia aqui para ficar variando. Certo? Então, acho que agora deu. Ok. Então, nota aqui. Quando entra o T, aqui tá 2,06, né? Então, vou botar um 2 exato. Quando tá aqui no 2, a primeira entrada aqui fica 4, a primeira saída, né, fica 4 e aqui a outra 2. Então, justamente o que eu tô enxergando aqui na imagem. Então, quando eu percorrer todos os pontos do domínio aqui que eu estabeleci como sendo conjuntos reais, será que dentro desse contradomínio, que é o R2, o contradomínio que é todo esse plano R2 aqui, quais pontos do contradomínio realmente pertencem à imagem dessa função, né? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Então, eu vou habilitar o rastro aqui do ponto B para a gente visualizar o que é que vão acontecendo, né? O que vai acontecendo com esses valores da imagem quando eu vou modificando no domínio. Então, a gente, como matemático, né, acaba enxergando essa função como uma correspondência, né? É como se fosse uma máquina que ao receber essa matéria-prima aqui, domínio, produz um produto que a gente chama de imagem, né? Que é o que estamos enxergando aí em verde. O que vocês acham que está acontecendo? Como é possível visualizar, né, com os pontos em verde? A gente está enxergando uma parábola aqui, né? Então, a imagem é o conjunto de pontos do R2, desse contradomínio R2, que está representado aqui na janela de visualização 2, conjunto de pontos do R2 que mora em cima dessa parábola verde. Ou seja, é o conjunto de pontos que satisfaz a equação desta parábola. Quando eu digo satisfaz a equação da parábola, eu estou falando a seguinte coisa. Notem que aqui a coordenada x é t ao quadrado, a coordenada y é t. Então, os pontos da coordenada x são os pontos da segunda coordenada elevados ao quadrado. Então, aqui embaixo, os x são iguais a y elevados ao quadrado. Aqui vou ocultar essa equação da janela 1, porque não quero que ela apareça aqui. Então, venho aqui em avançado. Quero que ela apareça na segunda janela. Então, olha só, esse conjunto de pontos que satisfaz essa equação aqui, ele é o conjunto imagem dessa função vetorial. Vou ocultar aqui, porque a gente vai deixar o rastro, tá? Então, essa é a diferença entre domínio e imagem. O domínio são os números que eu aplico aqui. A imagem é o conjunto de pontos que eu obtenho ao aplicar esse ponto T. Então, essa é uma diferença entre as funções vetoriais e as funções reais, porque nas funções reais eu também tinha, ao aplicar um número aqui, né, ou mais de um número, eu tenho um único número aqui na imagem, né, e aqui eu tenho um par ordenado. Bom, e aí é onde entra o gráfico, né, dessa função. Notem que para as funções vetoriais, o gráfico da função passa a não ser tão relevante, porque eu já consigo extrair bastante informações fazendo essa representação separada do domínio da imagem, e o gráfico ele não acrescenta tantas informações assim, ou a partir do gráfico não é tão simples extrair, por exemplo, o conjunto imagem, como fica mais simples no caso das funções reais. Então, para a gente fazer uma ideia de como fica esse gráfico, nós vamos exibir aqui a janela de visualização 3D, que está aqui, né? Eu vou diminuir um pouquinho essa do domínio, que é só para a gente poder ter mais espaço aqui nessa representação. Bom, como eu falei para vocês, eu quero que o domínio seja esse eixo 1. Então, esse ponto que eu representei aqui, ele fica replicado aqui na janela de visualização 3D.
eu vou retirar ele daqui e vou construir um outro, tá? Então, esse ponto A aqui, que é o ponto do domínio, eu vou pedir para ele não aparecer aqui na janela de visualização 3D. E vou definir um novo ponto que é para que ele percorra esse eixo 1 aqui. Os pontos do domínio percorram o eixo 1. No GeoGebra, esse eixo 1, ele era o eixo Z, então ele é a terceira coordenada, tá? Então, por isso, eu vou colocar aqui como sendo 0, 0 e x de A. Tá? E não x de A na primeira entrada e 0, 0 nas outras, como eu fiz aqui na janela de visualização 1. Então, feito isso, eu acho esse ponto C. Para ele combinar com o ponto do domínio que a gente tinha feito antes, eu vou chamar ele... Primeiro, vou colocar a cor azul para ele. E no básico aqui, eu vou dar de novo também o nome de domínio para esse ponto. E aqui no rótulo, eu quero que apareça, então, a legenda, não o nome dele, para ficar mais bonito. Imagem já está aqui. Então, notem que agora, quando eu fizer esse movimento aqui, né, eu tô mexendo o domínio no eixo 1 e nessa janela de visualização 3D eu já tô vendo a imagem também. Isso ainda não é o gráfico, né? Aqui apenas está representado na mesma janela o eixo do domínio e os dois eixos da imagem. Então, o que seria o gráfico? Eu vou colocar esse domínio aqui para parte positiva para ficar mais fácil. O que seria a imagem, né, dessa função vetorial. A imagem, ela é então o conjunto de pontos agora do R3, porque eu somo a dimensão do domínio e a dimensão da imagem, que então no caso vai ser 3, porque é 1 para o domínio e 2 para a imagem. Então é o conjunto de pontos do R3, que é o conjunto de pares de ternas ordenadas, né, que a primeira entrada se refere ao domínio e as outras duas à imagem. De novo, como aqui eu inverti, coloquei no terceiro eixo como sendo o domínio, eu vou ter que trocar um pouquinho na hora de digitar esses pontos, tá? Então, para mim, nas duas primeiras entradas vão ficar a imagem e na terceira o domínio. Então, eu vou colocar aqui o x de A ao quadrado, x de A e x de A. Esse ponto do gráfico, seguindo os mesmos critérios dos exemplos anteriores, a gente está chamando o gráfico de vermelho, né, se não me engano. Então, vou chamar de vermelho e vou trocar o nome dele para legenda gráfico. Então, aqui eu quero que apareça a legenda. Da mesma forma que a gente fez antes, a gente agora, para enxergar melhor esses pontos aqui do gráfico, a gente fez uma projeção, né, no domínio e na imagem. Lembra das funções reais? Os pontos do gráfico a gente fez um segmento projetando na imagem e projetando no domínio. Vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou criar um segmento que une o ponto do gráfico ao ponto da imagem, ponto do gráfico ao ponto do domínio. Para ficar mais bonito, a gente vai mexer um pouquinho nas propriedades desses segmentos. Primeiro no estilo, deixando eles pontilhadinhos. Também podemos trocar a cor, para ele ficar cinza, não ficar tão chamativo, né? E além disso, no básico, eu não quero que apareça o rótulo, já não está selecionado. Que é para não ficar o nome do segmento aqui, né? O G e o H. Tá, então assim eu já consigo visualizar então essa projeção aqui, tanto no domínio quanto na imagem. Então agora o que eu vou fazer é habilitar o rastro desse ponto vermelho para a gente conseguir enxergar como que fica então o gráfico dessa função vetorial de uma variável. Então vou vir aqui, vou habilitar o rastro desse ponto. E agora eu vou movimentar aqui o ponto A para ver o que acontece. Talvez seja melhor girar lá, mas primeiro eu vou deixar, nota que o verde é o rastro da imagem, né? E o vermelho é o rastro do gráfico. Se a gente girar aqui, fica mais fácil enxergar.
Então, olha o que aconteceu aqui. O conjunto de pontos sobre essa curva vermelha também satisfaz a equação de uma parábola. E imagine que eu não estivesse vendo a curva verde, né, que é a imagem. Como reconhecer a imagem, né? Eu teria que fazer uma certa projeção aqui no eixo 2, no plano eixo 2, eixo 3, né? Então, assim, não é que não sirva para nada, né? Apenas é que a gente, pelo gráfico, a gente não consegue extrair novas informações dessa função, né? Que no caso as relevantes seriam o domínio e a imagem. Ou não é tão simples, né, para algumas funções. Para essa até que não é tão complicado assim, mas se a gente dificultar um pouco mais as funções coordenadas, isso pode não ser uma tarefa tão simples, tá? Então eu vou ocultar aqui, vou desabilitar o rastro do B para ficar mais fácil da gente enxergar aqui só o gráfico da função. Vou girar aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo aqui para enquadrar. Não, ficou péssimo. Vou girar de novo aqui. Certo, pessoal? Então, recapitulando, eu tenho uma função vetorial, que o domínio dela a gente definiu como sendo o conjunto dos números reais, o contradomínio como sendo o conjunto R2. Dentro desse contradomínio, eu obtenho a imagem da função, que são os pontos que estão em cima dessa curva parábola, cuja equação é y² igual a x. E o gráfico da função, então, é um conjunto de pontos do R3, que satisfazem a equação dessa outra parábola aqui em vermelho. Uma coisa relevante sobre funções vetoriais de uma variável é que o gráfico delas é sempre uma curva. Assim como o gráfico de... tanto a imagem, né, quanto o gráfico é uma curva. Quando tiver mais variáveis, aí eu já vou ter outras relações que a gente pode explorar nos próximos encontros. Certo, pessoal? Então é isso. Até a próxima.